Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Lucas. Eu vou hoje ministrar uma aula especificamente sobre a condução, a convecção e radiação, que são os processos de transmissão de calor principais que nós estudamos ao longo do ensino médio. Então, no momento estamos estudando o processo chamado de transmissão de calor e o calor. Nós vamos dar uma pequena retomada aqui do que ele significa. Então, gente, vamos lembrar rapidamente o que vem a ser o calor. O calor, gente, ele é a energia transferida entre dois corpos, tá? Então é energia térmica transferida, entre dois corpos de temperaturas diferentes. Corpos de temperaturas diferentes. Então, gente, o que acontece? Se eu tenho temperaturas diferentes, eu tenho a presença do calor. Tá? Então, o jeito típico da gente fazer a representação da transferência do calor é a seguinte: você tem um corpo mais frio, vamos dizer que ele está a 30 graus Celsius, e um corpo bem quente. Pode pensar que é uma barra de ferro quente aqui do outro lado, tá, gente? Esse corpo aqui é 800 graus Celsius, bem exageradão mesmo. E o que vai acontecer? Você vai ter uma transferência de calor nesse sentido, porque os átomos que estão dentro do corpo do 800 graus Celsius estão mais agitados do que o de 30. Então você tem a transferência de calor. É basicamente isso, tá, gente? Então, tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês tem que ter como condição isso, que haja um corpo mais quente, um corpo mais frio e haja transferência de energia por conta disso, tá? Então, vamos estudando e vamos analisando aí uma série de exemplos a partir disso. Então, pessoal, vamos iniciar pela condução na ordem que nós colocamos ali. E a condução, basicamente, pessoal, ela é a transferência dessa energia a partir da vibração dos átomos e moléculas. Tá? Então, gente, deem uma olhadinha nesse exemplo aqui. Isso aqui a gente pode pensar que é uma barra de ferro de novo, e eu chego com um maçarico, na temperatura muito alta, e coloco aqui o maçarico próximo a essa minha barrinha. A barrinha está, a princípio, a temperatura ambiente, a gente poderia pensar que ela está a 20 graus Celsius, aqui um maçarico bem forte, né? Ele poderia estar uns 800 graus Celsius, tá? E o que acontece? O que está próximo aqui do maçarico, pessoal? Se a gente pudesse enxergar do ponto de vista microscópico dessa barra, você viria essa agitação. As moléculas elas estariam em um movimento de vibração, ou seja, elas vão e vêm, mas como molas, elas ficam fazendo isso. E quanto maior é a vibração, maior é a temperatura. E por um movimento de choque, ou seja, quando os átomos estão ali próximos uns dos outros, eles começam a bater uns nos outros e transferir essa vibração para os vizinhos, você acaba tendo essa temperatura aumentada para os vizinhos próximos e você acaba tendo isso aqui, ó, uma onda de calor por vibração que é transferida dessa maneira, tá? Então, a galera que está desse lado, que está mais fria, com o tempo, se eu esperar, vai ficar totalmente agitado, né? Todo mundo vai entrar, o que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, anotem aí também, pessoal, vamos lembrar. Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico significa que todo mundo tem a mesma temperatura. Então, marquem temperaturas iguais em todos os corpos. Tá? E quando chega nas temperaturas iguais, pessoal, lembra que a condição para o calor é que você tenha um corpo quente e um corpo frio. Quando você tem essa condição, o calor é igual a zero, tá? Então, se a gente esperar tempo suficiente, o calor uma hora para de ser transferido, porque todo mundo já está com a mesma temperatura. Tá? Muito bem, então vamos. Isso aqui basicamente é o que a gente chama de mecanismo, né? Ou seja, como acontece a transferência desse calor do ponto de vista microscópico. Então, o calor vai transferindo dessa forma.
E agora vamos ver algumas características aí. Normalmente, pessoal, a gente tem essa condução acontecendo muito fortemente em sólidos. Mas ele também acontece nos líquidos e nos gases. Só que no sólido, pessoal, é que acontece assim que a gente tem uma primazia, né? Ele acontece de forma mais forte. Tá? Então, geralmente, quando a gente pensa em condução, a gente pensa em sólidos. Segundo ponto, pessoal, por essa vibração ser transmitida, existem materiais que transmitem bem e tem materiais que transmitem mal. Então, gente, aqueles que têm menor tempo de condução, ou seja, que fazem isso de forma mais rápida, são chamados de condutores térmicos, gente. Os condutores térmicos, e um clássico dos condutores são os metais. Na verdade, não é um, são vários, né? Então, gente, vamos pensar aqui na panela. Tá? Você nunca vai ver uma. É muito raro, né? Você ver uma panela que não seja feita de aço, ferro, às vezes barro, tá? Mas é muito comum o metal, tá, pessoal? A panela, ela é feita de um condutor. E não é à toa, pessoal. Por conta do quê? Quando você transmite o calor via chama para minha panela, você tem um aumento rápido de temperatura, tá? E essa rapidez ela é necessária, porque senão você vai demorar muito para conseguir cozinhar o teu alimento. E outra coisa, gente, se eu colocar diretamente na chama, acontece um alimento, por exemplo, você pega lá e coloca vamos dizer, um queijo direto na chama. O processo fica muito rápido e você queima muito rapidamente o seu queijo. Geralmente a parte de dentro fica crua. Então você não quer que isso aconteça. Você quer que o negócio ele vá sendo transferido de forma mais uniforme. Você cozinhe tudo certinho e não queime. Então a panela ela vira um tipo de intermediador do calor para que o calor não queime o alimento. Tá? E muitas vezes a gente coloca um segundo intermediador. Tá? Então você tem a panela e aí você coloca água e a gente chama isso de cozimento. Tá? Já está cozinhando alguma coisa no sentido que você mergulhou na água e aquela coisa agora ela vai ser cozida a partir da água. E por que é feito pela água, pessoal? Porque a água tem uma temperatura máxima de 100 graus Celsius, ele não passa disso. Às vezes a gente quer uma coisa mais rápida e a gente usa o óleo. O óleo tem uma temperatura de ebulição mais alta do que a água. Então você consegue fazer um cozimento mais rápido. Por isso que fritar as coisas é muito mais rápido do que cozinhar na água, tá, pessoal? Então, os condutores térmicos são usados em panelas por conta disso, porque senão você transfere energia muito rápido e isso queima a comida e você não deseja isso, tá? Então, os condutores térmicos também, gente, tem várias outras aplicações. A gente tem, por exemplo, no radiador do carro, né? A gente tem uma geralmente uma tela assim que é como se fosse uma grelhinha metálica e ele fica bem aonde passa, né, o ar quente ali que está sendo jogado para dentro do motor, tá? Essa grelhinha, pessoal, ela é feita por quê? Porque quando você coloca ali aquela grelhinha que está quente, no momento que o ar passa, por ser um condutor térmico, então ele consegue jogar para fora do motor que está quente de forma mais eficiente essa temperatura mais alta. Então você consegue conduzir para fora esse calor de forma mais rápida. Então quando você quer dissipar calor, você usa um metal. Isso a gente também tem, tá, gente? Não só no radiador, a gente tem também, por exemplo, quando você está fazendo aí a parte de microchips, essa parte da montagem de placas, a gente usa também uma plaquinha grandinha assim para tirar o calor dos resistores que esquentam dentro das suas placas. Então você serve como a gente chama de dissipador. Tá, gente? Nós dissipamos o calor a partir dos condutores, tá bom? Muito bem, então os condutores eles têm uma série de aplicações, como vocês viram. Agora vamos falar sobre os isolantes. Os isolantes são o contrário, né, pessoal? Eles fazem aí o papel, né, daqueles que têm maior tempo de condução. Então, muito maior geralmente, chamamos de isolante térmico. E os isolantes, pessoal, nós temos alguns exemplos aqui: o gelo, ar, cobertor, blusa. Se quiser também, a gente pode colocar aqui pedras no geral, mas nem todas, tá? Tem algumas pedras que não são assim. Concreto. Temos uma série aí. Madeira. Tá. Aqui, madeira.
nós temos uma série de isolantes térmicos. A gente tem também o isopor, né? O isopor muito usado para quando você quer manter alguma coisa quente ou fria, tanto faz, os dois sentidos dá certo. Então, pessoal, o que acontece? O isolante térmico, ele é muito utilizado, por exemplo, dentro do isopor, porque quando você coloca o isopor em torno de um corpo, esse processo de transmissão por vibração, ele acontece de forma muito lenta. Então, o isopor, ele é eficiente para manter, por exemplo, gelo lá dentro por um longo tempo, sem derreter, por conta de que essas vibrações vão acontecer de forma lenta. Ah, professor, então ele nunca vai transmitir? Não, não é bem assim, gente. O isopor, ele faz com que o tempo prolongue, tá? Da mesma forma que, por exemplo, vamos pensar, depois a gente vai ver também, né, a questão da garrafa térmica. A garrafa térmica prolonga o tempo que você vai ter de, por exemplo, café, chá, enfim, coisas mais quentes, geralmente a gente coloca coisa quente, vão ficar ali com uma temperatura mais elevada, tá? Então, o que acontece? O isopor, a madeira e tudo mais, gente, eles... O que eles fazem? Eles dificultam a passagem de calor. Vocês perceberam que ali eu coloquei também a questão de blusas e cobertores. E é muito comum você ouvir as pessoas dizendo o seguinte, pessoal: a minha blusa, ela é muito quente. Esse cobertor, ele é quentinho. Do ponto de vista da física, pessoal, tá errado dizer isso, tá? Na verdade, a blusa e o cobertor, pessoal, quando você pega ele do ambiente, ela tá a temperatura ambiente, tá na mesma temperatura que você tiver. E se no dia estiver frio, ele vai estar frio, tá? Então, se tiver 5 graus Celsius, ele vai estar 5 graus Celsius também. O que acontece é que o cobertor e a blusa, eles são isolantes. Então, no momento que você cobre seu corpo, o nosso corpo tem uma certa temperatura, que está entre 36 e 37 graus Celsius, então o nosso corpo tende a perder calor para o ambiente. E é por isso que a gente sente o frio. O frio, pessoal, é essa sensação que estamos perdendo energia para o ambiente. E quanto menor é a temperatura do ambiente, mais rápido isso acontece e maior é o desconforto que a gente sente. Essa sensação de que você está tremendo e tudo mais. Quando você faz o cobertor ficar em cima de você, a sua blusa ficar em cima de você, você impede que essa transferência aconteça. Então o que acontece? A energia térmica fica com você. Você não perde mais essa energia térmica. O ar aqui dentro, por consequência, ele começa a ter uma transferência aí também de calor para ele. E você vai se sentindo cada vez mais quente, porque o seu próprio corpo está esquentando a si mesmo. Tá? Então essa que é a sacada das blusas, dos cobertores, pessoal. Eles não exatamente te esquentam, ele ajuda você a se isolar termicamente e isso faz com que seu corpo preserve a energia e isso gera, consequentemente, uma manutenção dessa alta temperatura com você. Tá bom? Então, conceitualmente, é isso que acontece. O gelo também acontece dessa forma, pessoal, e o ar. Então, assim, não sei se vocês já viram, a gente tem os esquimós, que são os indígenas ali bem pro nortão, no Canadá e tudo mais, que eles constroem casas no gelo, né, que são os iglus. E os iglus, pessoal, eles são uma estrutura assim, né, vou desenhar aqui para vocês uma estrutura que ela é feita totalmente de gelo e ela apresenta essa, assim, um desenho animado geralmente aparece, né, uma estruturinha assim, aqui dentro é oco, né, dentro é oco. O que acontece, gente? As temperaturas nesses lugares são muito baixas, então quando você cria essa estrutura e por conta de que o gelo é na verdade um isolante térmico, no momento que tem uma pessoa aqui dentro, aqui fora tá frio, essa pessoa com o próprio corpo ela vai esquentando, óbvio, se ela fizer uma fogueirinha também ajuda, né? E aqui dentro você tem o quente. Por quê? Porque essa temperatura alta da pessoa vai mudando, vai aumentando ali a temperatura do ambiente também. E por não ter transferência de calor, pessoal, o frio ali fora permanece frio e ali dentro permanece quente, como se fosse vamos dizer assim, um isoporzão gigante. Tá? E basicamente, o que acontece? Você acaba mantendo ali uma temperatura alta dentro do iglu
com condições muito melhores do que lá fora. Eu não tô dizendo que ali dentro, né, vira um spa, mas fica muito mais quente do que lá fora, tá? Muito bem, gente. Eu não sei se vocês já notaram também, mas em alguns restaurantes a gente tem o garçom leva, por exemplo, alguma coisa de fritura em cima de um prato que ele é feito de pedra. Geralmente ele é feito de pedra ou cerâmica. E a comida chega fritando para você. Esse prato, pessoal, especial, geralmente ele fica esquentando em fornos por um longo tempo. E só na hora que você vai receber tua comida que eles jogam essa comida junto com o óleo ali certinho e leva para você. Tomem muito cuidado, tá, pessoal? Porque essa pedra ela chega muito quente. E a gente usa essa pedra justamente porque a pedra é um isolante térmico. Então ela fica quente por um bom tempo e você pode manter essa fritura mesmo levando para mesa. Você não perde, tá? A alta temperatura, na verdade você perde, né? Mas é lento, você consegue manter isso por um longo tempo. Tá? Então aqui vocês já viram uma série de aplicações da condução, tá, pessoal? Que é extremamente importante aí nos nossos estudos. Agora vamos para a convecção. Pessoal, diferente do outro, que eu falei para vocês, né? A condução é muito importante nos sólidos, tá? Mas acontece também nos líquidos e gases. Apesar que os líquidos e gases, pessoal, no geral, eles são isolantes, por conta de que eles são muito ruins nessa transmissão. Os sólidos são muito melhores. Agora vamos para a convecção, que é o método, vamos dizer assim, método de transferência de calor mais predominante em líquidos e gases. Então, primeiro ponto, pessoal, a convecção ocorre no que nós chamamos de fluidos, tá, gente? Chamamos de fluidos, que são os líquidos e os gases, tá? Ele não acontece nos sólidos. E por quê, gente? Porque em líquidos e gases você permite que as partículazinhas, os átomos, tenham algum movimento. Lembra que os átomos dentro ali do meu sólido, eles vibram, mas eles não saem do lugar. Quando você tem movimento dos átomos, que é no líquido e no gás, então ok, você tem a convecção, tá bom? Então, olha só o que acontece. Vamos pegar aqui o exemplo da chaleira. E a chaleira, você pode também pensar do miojo. Eu gosto muito do exemplo do miojo, porque quando você está fazendo miojo, você percebe algumas coisinhas que nós vamos observar aqui agora, tá? Então, quando eu esquento aqui a bunda da minha chaleira, você tem água aqui no fundo, por condução, né? Essa vibração que você transmite pelo ferro para a água, acaba aumentando a temperatura aqui. O que acontece? Essas moléculas de água vibrantes, elas sobem, porque elas estão quentes. E as moléculas de cima, que estavam mais frias e tranquilas, elas acabam descendo e ocupando o lugar dessas partículas que estavam que aqui embaixo esquentaram. Isso por quê, pessoal? A densidade desse líquido acaba diminuindo nessa galera mais quente. E aí acaba aparecendo esse ciclo que nós chamamos de corrente de convecção ou ciclo de convecção. Tá? Então, esses ciclos, pessoal, eles são literalmente ciclos, eles formam um caminho fechado. E isso faz com que apareça um movimento quando você esquenta esse líquido. Isso acontece também na atmosfera, pessoal. Tá? Já vai ver um exemplo aí do que acontece, que a gente pode explicar, de convecção sendo aplicada na atmosfera. Então, o que acontece, gente? Essa mudança de densidade faz com que as moléculas ocupam um vácuo e o movimento surge, tá, gente? Então, isso aqui, com isso, nós conseguimos explicar marés, nós conseguimos explicar ventos e uma série de outras coisas maiores do que essa nossa esse nosso chalezinho aqui. Então, gente, não sei se vocês já perceberam, quando você vai fazer um miojo, você esquenta ali a água, coloca o macarrão, joga o pozinho. Não sei se vocês já perceberam que fica uma concentração de pozinho bem no meio da panela. Então, gente, se você deixar ali a deriva, né? Você aparece ali no meio. Então, gente, o que acontece? Essa concentração no meio de pozinho, ele tá ligado justamente que as correntes de convecção se formam e criam uma concentração ali de movimento bem no meio. Então, a água está se movimentando por conta da aumento da temperatura e surge a corrente de convecção. Agora, gente, vamos dar uma olhada nisso acontecendo aí de fato, tá? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Tá abrindo? Vamos lá, abre aí para mim. E
ele mostra pra gente a corrente de convecção, pessoal, acontecendo dentro da água com corante, que a gente consegue observar isso acontecendo com mais clareza na água. Então aqui nós temos um grande. Isso aqui é um aquário, tá? Um grande aquário. E nesse aquário, gente, o que acontece? Você tem ali dois corantes sendo aplicados, um corante vermelho e um corante azul. O corante vermelho, gente, ele foi colocado numa parte que a água está mais quente e o azul onde a água está mais fria. Eles usaram aí uma fonte de calor ali na parte de baixo, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho e ver o que acontece com o corante com o tempo. Olha só. Percebam o movimento de cada cor. Olha só. O corante azul tende a ir para o meio, o vermelho sobe. Então, o corante azul, você está percebendo que ele está ocupando o lugar deixado pelo vermelho. E, se você observar bem, eles formam um tipo de ciclo, que já vai ser mostrado aí para vocês. Então, ó, ele está mostrando que eles estão esquentando a parte do meio, né? Eles colocaram uma xícara embaixo que tem um vapor quente subindo. E do lado, dos outros lados, aí você tem xícaras frias. Então, olha só o caminho do corante. Eles se misturam, né? E você acaba tendo um movimento de ciclo, ou seja, você fecha um caminho. Isso a gente chama de corrente de convecção, convection current em inglês. Muito bom, gente. A gente observou agora isso com mais claridade com um experimento, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha na brisa marítima, tá, gente? A brisa marítima nós conseguimos explicar legal aí usando a questão da corrente de convecção. Então a gente tem ar, tá? Que tá aqui nesse caso, vamos pensar no dia e na noite. Não sei se vocês já perceberam, mas a brisa marítima, para quem já foi pro mar, para e tudo mais, ela funciona da seguinte forma: durante o dia você sente a brisa no seu rosto, se você está olhando para o mar, e se você está à noite, a brisa bate nas suas costas, se você está olhando para o mar, tá? Por que isso acontece? Bem, vamos pensar o seguinte, gente: o Sol ele lança energia indiscriminadamente sobre o mar, sobre a Terra. A Terra, pessoal, ela tem uma característica de que ela esquenta muito mais rápido do que a água. Tá? A gente vai entender melhor isso ali, falando sobre o calor específico depois. Tá? Então, no momento que chega essa energia, a Terra esquenta mais rápido do que o oceano. Então, aqui você tem uma certa temperatura, vou chamar de TQ, temperatura quente, e desse lado, no mar, você tem TF, temperatura fria. Consequência, o ar que fica aqui próximo, ele esquenta e sobe. Então, o ar quente sobe. E nessa que esse ar quente sobe, o ar que está próximo aqui, que está frio, ele ocupa o lugar desse ar quente e você tem o seguinte movimento. Você tem a brisa indo nesse sentido porque o ar subiu aqui e deixou um espaço que foi ocupado pelo ar frio. Então isso vem da diferença de temperatura entre o oceano e a Terra. Quando fica noite, pessoal, tchau, bye bye, sol. E aí, pessoal, o que acontece? A temperatura da minha Terra, por conta de que ela esquenta mais rápido, ela desaba mais rápido também. E, consequentemente, agora a temperatura fria está aqui, ó, desse lado. Então, comparando os dois, a temperatura da Terra está mais fria do que a temperatura do oceano, que passa a ser o quente dessa situação. Consequência, ar sobe, deixa um espaço para o ar frio ser ocupado, e nós temos a brisa agora correndo no sentido reverso. A brisa do mar, pessoal, à noite é no sentido reverso porque inverteu a relação de temperatura entre terra e mar. Interessante, né? Agora vamos para a irradiação, pessoal. A irradiação, primeiro ponto, diferente da convecção, que você acontece só nos líquidos e nos gases, a irradiação ela é uma característica de todos os corpos, ou seja, qualquer corpo emite energia em forma de ondas. E essas ondas, pessoal, elas vêm
justamente da composição dos nossos átomos ser feito de coisinhas elétricas. Quando a gente tem uma certa temperatura, os nossos átomos vibram e nessa vibração aparece uma coisa chamada onda eletromagnética, que é uma perturbação do espaço que faz com que a gente emita energia para todas as direções. Tá? É muito parecido. Isso, na verdade, é um tipo de luz, tá, pessoal? Todo objeto que tem uma temperatura, tá, pessoal, gera um tipo de luz, que pode ser também luz invisível, aquilo que a gente não enxerga, tá? Então, esses átomos vibrantes produzem esse tipo de emissão e quando tem essa emissão, você vai perdendo energia. Nós, pessoal, seres humanos, temos esse tipo de emissão. Nós emitimos um tipo de energia que está na faixa do que a gente chama de infravermelho, que é um tipo de energia que ela tem a capacidade de aumentar a temperatura de outros corpos. Só que, obviamente, nós não somos feitos, vamos dizer assim, para isso. Então isso acontece como uma consequência dos nossos átomos estarem vibrando. Não tem jeito, pessoal. Você sempre perde energia por essa forma, tá? Ela sempre está acontecendo, justamente porque você é feito de átomos, como todas as outras coisas, tá bom? Quanto maior a energia, maior é essa transmissão. Por isso que quando a gente chega, por exemplo, perto de uma fogueira, você sente uma energia muito grande chegando perto de você, tá? Porque você tem uma temperatura alta regendo esse tipo de transmissão, tá bom? E aí, o que acontece, gente? Se não houvesse esse tipo de irradiação, nós chamamos de irradiação, pessoal, nós não teríamos vida na Terra. Por quê? Porque o Sol transmite esse tipo de energia de forma predominante pra gente. Então, a principal forma de transmissão de energia é por forma de luz. Isso chega a ser até meio óbvio, né? Você fala, pô, é isso mesmo, né? Chega a luz na gente. E a luz, pessoal, ela tem uma questão bastante interessante, que é a seguinte: entre nós e o Sol existe uma distância gigante, tremenda, 150 milhões de quilômetros, e tem, além de uma distância tremenda, nós temos nada, tem um vácuo. Na verdade, tem até um pozinho muito, muito, muito leve de partículas que chega na gente, que vem do Sol também. Só que isso não é o suficiente para transmitir calor em forma de condução nem de convecção. Foram os dois jeitos que a gente viu. Tá? Então, a energia chega pra gente em forma de luz e a luz consegue atravessar o vácuo, tá, gente? Então marquem aí. A luz passa pelo vácuo. Ele não precisa de ter matéria no meio, enquanto que a condução e a convecção precisam. Tá? Muito bem, gente. Então, se não tivesse essa irradiação, nós acabaríamos congelando. E interessante que nós, seres humanos, soltamos esse tipo de energia no infravermelho, que é invisível pra gente, mas que não é invisível para alguns seres. Por exemplo, o mosquito. O mosquito, pessoal, ele tem uma adaptação no olho dele, na forma do olho dele, que a luz infravermelho é visível para ele. Então, a maioria dos mamíferos, tá, gente? Os mamíferos que têm sangue quente têm uma temperatura que gira em torno da nossa temperatura corporal. Para os mosquitos, os mamíferos, principalmente a gente, que temos pouco pelo, né? Então é fácil de picar. Nós somos brilhantes, literalmente. Tá? Então eles conseguem enxergar o nosso brilho natural de um tipo de luz que nós não enxergamos dessa forma. Mas tem um jeito da gente conseguir sentir essa energia que nós soltamos, pessoal. Se vocês esfregar as mãos bem forte durante um tempo, tá? Pode fazer isso aí. E sentir que ficou quente sua mão. E aproximar depois, sem tocar seu braço ou teu rosto com a sua mão, você vai sentir que dá uma esquentadinha. Tá? Por conta de que você não tocou a tua mão, tá, pessoal, no teu rosto, isso significa que você não transmitiu por condução. Quando você toca, você transmite por condução. Esse calorzinho. E por conta também de que o ar é um isolante térmico, o ar não é muito bom condutor de calor, tá, pessoal? Então, o jeito que foi transferido essa energiazinha que você sente esse calorzinho é por conta dessa irradiação. Você está sentindo a luz que o seu corpo emite sendo transmitida para o seu próprio corpo. Você está transmitindo para si mesmo uma energia térmica. Então você está fazendo irradiação para o seu corpo. Você sente isso, você não consegue enxergar, tá, gente? Isso não é visível, tá? Os antigos chineses chamavam esse tipo de energia de Qi, a energia da vida, tá?
para uma curiosidade aí para vocês. Então, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, muito famoso na mídia como sendo um grande vilão. Mas, na verdade, o efeito estufa, tá, gente? Depois a gente vai dar uma olhada. Ele não é exatamente um vilão. E ele acontece da seguinte forma. O Sol tá aqui. Chega energia vindo do Sol, tá, pessoal? E bate na atmosfera. A atmosfera, pessoal, ela é feita de uma série de coisas. E como todo objeto feito de átomos, né? Quando atravessa essa luz a atmosfera, uma parte volta e outra parte atravessa. Funciona como um tipo de espelho, tá? Essa luz que atravessa, pessoal, bate aqui em cima da superfície terrestre. Uma parte é absorvida e aumenta a temperatura da Terra e a outra volta. Aqui no meio do caminho tem uma coisa chamada gases do efeito estufa. E o principal gás é o CO2, né? O gás carbônico. Tá? Esse é o principal, o cara que manda aí nesse processo todo. Tá? A gente também tem o metano, a gente tem outros gases, mas o CO2 é o que manda. Na hora que chega aqui, parte dessa energia que ia atravessar volta, ela é refletida. Tá? E parte também fica nos gases de estufa, num processo vibratório, e a gente tem também uma coisa, pessoal. O gás do efeito estufa, ele aumenta de temperatura. Então tem duas coisas. O gás de efeito estufa reflete essa luz, tá, gente? Faz com que esse calor seja retransmitido e esquente novamente, e além disso, a temperatura desses gases também aumenta, tá? Então, a gente tem uma coisa que é uma retenção do calor que iria embora. Então, gente, isso acontece. A gente tem uma coisa chamada estufa, por isso que a gente chama de efeito estufa, que é como se fosse um tipo de construção, né, que você coloca plantas dentro, que é uma caixona gigante de vidro, tá? E aqui dentro dessa caixona você vai lá e coloca umas plantinhas, tá? E geralmente dentro dessa caixa, se você vai para dentro dela, isso é muito comum onde tem roça, onde tem plantação, essas plantas elas crescem mais rápido porque aqui dentro a temperatura média é maior. Que acontece exatamente isso que eu falei para vocês, gente. Você tem no vidro acontecendo o que acontece com os gases de efeito estufa. A luz entra e ela acaba sendo refletida várias vezes para dentro, esse infravermelho da luz, e você tem uma retenção dessa energia ali dentro, e isso faz com que a temperatura aumente. Se isso perde o controle, pessoal, se nós temos um aumento descontrolado desse efeito, nós temos um aumento descontrolado também na temperatura do planeta. Então, por isso que é uma coisa muito grave. Mas se não existissem gases de efeito estufa, pessoal, o nosso planeta congelaria. Então, a questão do efeito estufa não é que ele é ruim em si. A questão é que ele é ruim de forma descontrolada. Muito bem, gente. Então, hoje tá bom, a gente falou muito conceitualmente das coisas, deu para ter uma geral muito interessante, e nos vemos na próxima.